você em Cristo é mais do que vencedor. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, querido. Que bom que você veio. Que bom que você está na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Obrigado. Amém. Probleminhas técnicos acontecem. Glória a Deus. Agora o retorno ficou alto. Pode baixar um pouquinho, senão vai dar microfonia. Obrigado. Obrigado. Quero compartilhar com você uma palavra sobre no que me tornei. Para nós fazermos uma reflexão sobre a nossa vida, quem nós somos hoje, no que nós nos tornamos ao longo da caminhada, ao longo da história. Quando falamos, queridos, sobre o ser humano, nós precisamos partir da origem criacionista, né? Que a palavra de Deus nos fala como o ser humano foi criado. Isso está bem explícito no livro de Gênesis. Gênesis, eu sempre digo uma coisa, querido, cristão que quer ter base de conhecimento, precisa conhecer bem, pelo menos 3 primeiros capítulos de Gênesis, sobre Deus, seu caráter, a sua criação, o seu amor para com o homem, o pecado como entrou e a solução que o Senhor trouxe. Se nós entendermos ali esses 3 primeiros capítulos de Gênesis, não apenas uma leitura superficial, mas bem, nós vamos começar a termos algo precioso na nossa vida que nós vamos conversar um pouco hoje, chamado princípios. E dentro desses princípios, Deus revela como o homem foi criado. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aleluia. Glória a Deus. Assim, querido, a partir desse princípio que Deus criou, nós precisamos entender que tudo que Deus criou, Ele criou de uma forma perfeita, de uma forma planejada, de uma forma organizada. E tudo que Ele criou também foi para um propósito definitivo, para um propósito específico. Cada animal criado na terra tem um propósito, não é à toa que se algum ser, algum animal, mesmo o inseto que seja, se ele desaparecer da natureza, há um desequilíbrio. Por quê? Porque todos eles foram criados com um propósito específico, muito mais o ser humano. Então o ser humano ele foi criado de uma forma perfeita pelo Senhor com um propósito, ok? Então eu preciso fazer com você algumas perguntas para nós começarmos a ativar nosso raciocínio dentro dessa palavra. Se Deus criou o homem de uma forma perfeita, a primeira pergunta é: Deus criou o homem para ser derrotado, pessimista ou mau? Não, senão estaria saindo da perfeição de Deus. A segunda pergunta: se Deus criou o ser humano para dominar, como o texto nós lemos, conquistar, conviver bem em comunidade, por que a maioria das pessoas vivem fora desse propósito? Terceira: como pode pessoas passando por situações semelhantes, umas serem mais resilientes e as outras se tornarem totalmente amargas? Às vezes passam o mesmo problema, algumas são resilientes, conseguem se refazer e outras se tornam amargas. E por fim, o que mais influencia o ser humano na sua formação? É em cima disso que eu queria trabalhar um pouco. O que influencia essa formação? Deus fez o homem, nascemos nessa terra, nós não sabemos praticamente nada. Até conhecimento nós vamos adquirindo com o passar do tempo. Eu sempre digo porque é que um bebê, quando ele nasce, a primeira providência dele é chorar. Porque o indivíduo que nasce careca, sem dentes, sem saber andar, sem saber falar, tem que chorar, né? Porque a situação não é fácil. Então é a primeira expressão dele.
E diante disso, ele nasce, por outro lado, ele nasce como se fosse, vamos pensar, uma folha de papel em branco, limpinha, sem nenhuma marca, sem nenhuma sujeira. Mas, com o passar do tempo, vai passando e a gente vai vendo que tem pessoas que nascem muitas vezes da mesma casa, mesma família, têm a mesma educação. E alguns pegam um caminho tão legal na vida, outros pegam um caminho tão complicado, tão amargo, que quando a gente pensa assim, vamos reunir uma celebração de família, aí pensa logo assim, não dá para boicotar fulano? Não dá para tirar ele da lista? Mas por que acontece isso? Tudo depende, querido, da forma que nós fomos formatados com o passar do tempo. E, diante disso, eu queria trazer para você o primeiro entendimento, o que degenera o ser humano. O que é que pega o ser humano, que Deus criou para ser um ser bom, agradável, resiliente, para ser um ser nessa terra que faça o bem, o que é que vai degenerando esse ser humano no meio da caminhada para deixar ele muitas vezes tão fora do propósito para o qual Deus criou? Deus, querido, ele fez toda a estrutura que Deus criou, ele criou em cima de princípios, diga princípios. E cada princípio, querido, ele tem um propósito. E você pode me perguntar, mas pastor, o que é princípio? Princípios são regras imutáveis, daquela que Deus não negocia. São eternos, atemporais, qualquer tempo tem o mesmo valor, vale para todos, não tem lei que possa derrubar um princípio, mas a gente tem que entender que cada princípio, ele serve por estrutura, base para construir. Se faltar o princípio, é como se você tirasse o alicerce. Construir uma casa da terra para cima sem alicerce, fatalmente vai desabar. Muitas coisas do ser humano não dá certo porque ele constrói sem base, chamada princípios. Para você ter ideia, isso é tão importante que até o céu é governado por princípio. E qual é o princípio que governa o céu? A glória. A glória de Deus é o princípio que governa o céu. Por isso que ele diz que não dá sua glória a ninguém, e ninguém pode tocar na sua glória. Por quê? Porque é o princípio que rege o céu. Deus está sentado num trono de glória. Quando ele se move no céu, manifesta a sua glória. Então, tudo no céu é movido por esse princípio chamado glória. Na terra, Deus estabeleceu outros princípios. E para governar a terra, para formatar o caráter do homem na terra, Deus estabeleceu um princípio que infelizmente atualmente está fora de moda, chamado honra. Sem honra, essa terra, cada dia que passa, se tornará pior, porque o princípio estabilizador, estrutural dessa terra e que formata o caráter do homem é o princípio da honra. Da honra. Honra, querido, para você ter ideia, vem a sua definição no latim, vem da palavra honor, significa, indica a própria dignidade de uma pessoa. Ou seja, a honra define a dignidade de uma pessoa, se a pessoa vai ser digna ou não. Que vive com honestidade e probidade. Sem honra não há honestidade. Sem honra não existe respeito, não existe probidade. Pautando seu modo de vida no ditame da moral. Sem honra também não existe moralidade. Então você vê bem, Deus estabeleceu um princípio para o homem se formar nessa terra e crescer. Para que ele tenha dignidade, para que ele tenha honestidade, para que ele tenha bom comportamento, ele tenha moralidade, ele tenha bondade. Todas essas características só se constrói na vida de alguém que desenvolve o princípio da honra. Porque quem desonra, querido, não tem dignidade. Quem desonra não tem moral, quem desonra não é honesto. Por quê? Porque é um princípio estabilizador de Deus. Quando nós falamos de honra, querido, em relação a Deus, ele já nos ensina que nós devemos honrar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque essas bases que constroem a nossa vida vêm do Senhor. Se nós não honramos a Ele, em que fonte nós vamos receber? Então é preciso honrar o Senhor acima de todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Por isso que nós declaramos, como diz na palavra,
ao Deus eterno e imortal seja dado toda honra na terra e toda glória, porque é princípio do céu. Por isso que a Bíblia diz que tem que ser dado a Ele honra, glória, louvor, exaltação. Por quê? Porque pertence a Ele. E aí o ser humano, querido, ele entra nessa degradação justamente quando ele quebra o princípio da honra. A degradação humana começou ainda lá no Éden, quando eles resolveram trocar a honra pela desonra. Deus os colocou no Éden, homem e mulher colocou no Éden, conforme Ele criou, e eles tinham um trabalho, honrar a Deus. Até o dia que eles resolveram não honrar mais o Senhor, quebraram. E como foi que eles desonraram a Deus? Quando eles deram ouvido à serpente e começaram a duvidar do caráter de Deus. Quando a serpente chegou e disse para eles assim: é verdade que Deus falou tal coisa? É verdade que Deus disse que se vocês comerem dessa árvore aí vocês vão morrer? E aí para você ver que ao dar ouvido à dúvida, eles começaram a questionar o caráter de Deus. Pois é, né? Será que Deus é tão bom assim mesmo como Ele se falou que era? Ele está impedindo a gente de ter esse conhecimento, de tocar nessa árvore. Começou a criar ali uma desconfiança do caráter de Deus. Então eles desonraram quando deram ouvido à serpente sobre o caráter de Deus. Eles desonraram ao se sentirem confortáveis em escutar quem tinha uma posição contrária à vontade de Deus. E isso aconteceu no Éden e acontece até os dias de hoje. Se há uma armadilha terrível para nós entrarmos no campo da desonra, é ficarmos escutando pessoas que têm uma posição contrária à vontade de Deus, contrária aos princípios de Deus, contrária àquilo que Deus revela, ao que Deus nos ensina. Quando as pessoas começam a questionar e se oporem, eles já estão entrando no caminho da desonra. E quem dá ouvido para eles, com certeza entra. Na sequência, eles desonraram a Deus, desobedecendo a ordem do Senhor. E desonraram, por fim, em não assumir o seu erro, mas projetar em outro. Porque isso é desonra. Quando você assume o seu erro, isso é um ato de honra. Agora, quando você culpa outro e passa para outro, é um ato de desonra. E foi justamente quando a história lá no Éden, você conhece muito bem. Pecaram, o Senhor chega no final do dia e pergunta: Adão, onde estás? Estou escondido, tal. Depois o Senhor reúne ali para prestar conta. O que Adão faz? Adão, o que fizeste? A mulher que tu me deste, a culpa é dela. Quando ele joga a culpa para ela, ele não percebeu que ele tinha jogado a culpa em Deus também. Porque em outras palavras ele está dizendo assim: se o Senhor não tivesse me dado, eu não tinha errado. Então ele tenta tirar a culpa dele, joga na mulher, mas ele acaba respingando em Deus. E como a gente tem desonrado ultimamente a Deus, a gente faz a coisa errada, começa errado, não pede orientação de Deus, aí as coisas não dão certo. Quem é o primeiro que a gente culpa? Deus. É uma forma de desonrá-lo. É como se Deus dissesse assim: mas não tem nada a ver com isso, você conseguiu a encrenca sozinho. Você teve a capacidade de entrar na encrenca sozinho. E agora ainda vem dizendo: por que Deus é culpado? Por que Deus permite isso? Por que aquilo? Porque, querida, a gente vem com práticas de desonra e depois a gente ainda quer culpar a Deus. E quais foram as consequências? Quais são as consequências da desonra? Primeiro, eles perderam o estado original deles. O estado que eles tinham, vestido de luz, vestido de glória, ali no Éden, eles perderam. Segundo, eles perderam o ambiente de proteção. Eles foram expulsos do Éden. Porque aquele era um ambiente de proteção para eles. Ficaram agora à mercê de todos os enganos do inimigo e tiveram o seu caráter corrompido. Antes deles desonrarem a Deus, o homem não sabia o que era inveja. Depois que desonraram a Deus, nós vemos Caim com inveja do seu irmão. Antes deles desonrarem a Deus, ninguém sabia o que era um homicídio. Mas depois que eles desonraram a Deus, que foram expulsos de lá, tudo isso aconteceu. Veio a inveja, a maldade, o homicídio, idolatria, depravação, ao ponto de Deus ter que destruir com o dilúvio. Por quê? Porque o nível de desonra foi tão grande que isso
trouxe tanta podridão aos olhos de Deus que ele resolveu acabar aquela primeira geração, aquela primeira civilização, melhor dizendo, com o dilúvio. E nos dias de hoje, querido, como nós estamos vivendo? Deus, desde o homem, para restituir tudo isso, Ele mandou Jesus Cristo, veio morrer por nós, veio nos ensinar a sua palavra, veio restaurar. Jesus foi quem mais deu exemplo de honra, ao ponto dele obedecer ao Pai, deixando seu trono de glória, se esvaziando, vindo à terra, se formando como homem, morrendo em morte de cruz, como um maldito que fosse, para honrar a Deus e para restaurar em nós o princípio da honra. Mas aí nós vamos vendo que o ser humano, ele ouve, ele acha bonito, ele diz assim, não, eu creio em Jesus. Mas, querido, para a formatação interior da nossa personalidade, não tem como formar uma boa personalidade dentro de nós se quebrarmos o princípio da honra. Não tem como. Esse princípio precisa ser restaurado dentro de nós. E aí, no dia a dia, o que é que formata a nossa vida? O que é que torna quem nós somos hoje? Eu vou lhe dizer pelo menos 4 coisas, querido, que diariamente nós fazemos que vai determinar que tipo de personalidade, caráter nós vamos ter, que tipo de gente nós vamos nos formar. A primeira delas, querido, eu queria que você, sabe, o pessoal vai preparar um vídeo aí, ainda não solta, mas quem sabe, eu já preguei aqui milhares de vezes, e talvez nessas milhares de vezes, eu tenho certeza que absoluta, mais de 50%, 60% das ministrações que eu fiz aqui, eu sempre falo a mesma coisa, eu bato na mesma tecla, e talvez você olhe assim, de novo, isso aí eu já sei. O quê? Você ter contato com a palavra de Deus. Você ter contato com o conhecimento da palavra de Deus. Ter contato com a leitura da palavra de Deus. Então, talvez eu já falei durante muitos anos para você e você não atentou. Então, hoje eu vou passar um vídeo para você de alguém que é especialista na neurociência, que tem um recado para nós sobre a leitura da Bíblia. Solta o vídeo, por favor. Está sem som. Volta e coloca som, por favor. Ok. Agora vai. Esse vídeo aí vem falar justamente de uma pesquisa que foi feita durante muitos anos por uma conceituada universidade americana e vem mostrar quais são os resultados positivos que acontecem no cérebro, na mente e nas atitudes, no caráter, na formação do ser humano quando ele lê a Bíblia, lê a palavra de Deus. Você sabia que o simples fato de ler a Bíblia pode modificar o teu cérebro? Quer entender um pouco mais sobre esse assunto? Vem comigo. E não é achismo, comprovado pela neurociência. Um estudo realizado com mais de 40 mil pessoas nos Estados Unidos, entre 8 a 80 anos, mostrou que, se você ler a Bíblia uma vez por semana, não há grande diferença na sua vida. 2 vezes por semana, o efeito é quase insignificante. 3 vezes por semana, começa a haver algumas modificações cerebrais. Mas 4 vezes por semana é um número mágico. Pasme, comprovadamente, se você ler a Bíblia 4 vezes por semana, diminui em 30% o teu sentimento de solidão. Em 32% o sentimento de raiva. Em 40% os problemas familiares, incluindo com filhos e no casamento. Em 57% os problemas com alcoolismo. Em 61% o contato com a pornografia. Em 68% a traição e em 74% o vício com jogos.
A fé aumenta 200%. Está comprovado. Ler a Bíblia faz bem para a tua saúde. Modifica o teu cérebro. Amém? Está vendo o que você está perdendo? Qual é a quantidade boa para nós lermos a Bíblia por semana? 4 vezes. Agora imagine se você lê todo dia. Você viu a diferença que faz? 70% de possibilidade de libertar uma pessoa do alcoolismo. 76% da possibilidade de libertar o indivíduo de vício de jogos. 40% solução para o casamento. Conflito com filhos. Que coisa tremenda, querido. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, querido, ela tem esse condão. Para você ver que modifica a nossa mente. Aumenta em 200% a sua fé, a sua forma de crer, de acreditar em Deus, em acreditar no que Deus fala. Querido, por isso é que a Bíblia diz que ela é remédio para o nosso corpo. Então, qual é a primeira coisa que formata a personalidade de alguém? O que ela lê. É a primeira coisa. Querido, nós não somos daquele tipo bitolado, você tem que ler sua Bíblia. Não, porque tem outras leituras boas, tem bons livros que você pode ler, bom conhecimento pedagógico, leia, estude, maravilha. Mas a base, querido, é a palavra de Deus. É a base. Quantos e quantos outros livros por aí, querido, são lançados meses depois, anos depois, já perderam totalmente a sua validade. A Bíblia está aí, querido, há séculos e séculos, e continua sendo fiel, exata, da forma que ela fala. Ela não precisa ser reescrita, como tem uns endemoniados por aí que querem fazer, não. Ela é infalível, ela é a palavra de Deus, querido. Ela tem a solução para tudo em nossas vidas. E por que o ser humano anda perdido, querido? Porque não usufrui desse benefício da palavra de Deus. E aí qual é a primeira coisa que Satanás coloca na mente do ser humano? Eu tenho preguiça de ler. Mas se for para ler uma piadinha, uma bobeira, ele lê. Agora a palavra de Deus, ele acha mais difícil. Mas ler a palavra de Deus traz benefício para o nosso cérebro, traz benefício para o nosso corpo, traz benefício para a nossa alma e para o nosso espírito. Se um estudo desse mostra que em 4 vezes por semana você lê a palavra de Deus, imagine se você lê 7. O seu nível espiritual, o seu nível de comunhão com Deus. Você vai passar a conhecer Deus não só de ouvir numa pregação aqui domingo à noite, 2 vezes na semana, ou um pouco mais. Você vai começar a conhecer Deus de relacionamento pessoal. De alguém olhar para você achar até que você é maluco, e você conversa, fala com Deus, você ouve Ele. Porque o caminho é esse, é a palavra. Então a primeira coisa que formata o nosso caráter é a palavra de Deus. Por isso Ele nos deixou a Bíblia para nós lermos diariamente. Mas nós esquecemos. E aí nós vamos vendo as coisas começam a distorcer. A falta da Bíblia faz justamente o contrário do que diz aí. O indivíduo entra pelo vício dos jogos, vício da pornografia, vício do alcoolismo, começa a ter conflitos familiares, começa a ter conflito na criação dos filhos, começa a ter uma série de problemas na sua vida. Começa a ser pessoas maldosas, começa a ser pessoas rancorosas, começa a ser pessoas iracundas, começa a ser pessoas amargas. Por quê? Por falta de ler a palavra de Deus, de ter uma boa leitura da palavra de Deus. Então, querido, uma das coisas que o inimigo sempre tentou colocar foi alternativas à Bíblia. Para quê? Porque enquanto a Bíblia vai formatar o caráter do homem na base da honra, porque a Bíblia vai ensinar você a honrar em todos os sentidos. A Bíblia vai ensinar você a honrar pai e mãe, sim ou não? Vai ensinar você a honrar os mais velhos. Vai ensinar você a honrar os mais novos. Está tudo na Bíblia, meu irmão. Vai ensinar você a honrar as autoridades constituídas. Vai ensinar você a honrar as autoridades que o Senhor colocou espiritualmente sobre a sua vida, seja profeta, seja sacerdote. Vai ensinar você a honrar a Deus acima de todas as coisas. Vai ensinar você a honrar a Deus com os seus bens, com as riquezas que o Senhor coloca em tuas mãos. O Senhor vai ensinar você
todas as bases de honra. E quando nós aprendemos essas bases de honra, lendo a palavra de Deus, querido, a nossa vida começa a ter estrutura. Nós temos equilíbrio para vencer o dia da adversidade. Mas quando entramos pelo campo da desonra, nós perdemos tudo isso. Então a primeira coisa que vai formatando o homem é aquilo que eu leio, aquilo que nós lemos. E sempre o inimigo vai mostrar uma alternativa para você ler que não seja a palavra de Deus. Segunda coisa que forma o nosso caráter, forma a nossa personalidade. Primeiro é o que eu leio. Segundo, o que eu ouço. Aí o indivíduo fica com preguiça de ler, aí ele passa a ser só guiado por informações. Querido, informação é o menor nível que nós precisamos entender que existe para nós obtermos conhecimento, sabedoria. Informação é um nível mais raso. Depois vem conhecimento e por último sabedoria. Vou lhe dar um exemplo prático. Vou lhe dar uma informação. Você sabia que existe tomate? Ninguém sabe disso. É novidade? Uma informação. Você sabia que existe tomate? Ok, essa é uma informação. Todos nós sabemos que existe tomate. Agora, conhecimento. Você sabia que tomate é fruta? Aí já diminuiu, né? Pois tomate é fruta. Agora, sabedoria é você saber que tomate não se coloca na salada de fruta. Você viu a diferença? Tomate todo mundo sabe que existe. Que é fruta, alguns já não sabiam. E sabedoria é você saber que é uma fruta que não se coloca na salada de fruta. Porque senão, estraga. Azeda tudo. Você está vendo que a gente tem que aumentar o nosso nível, querido? E aí, o que eu ouço? Imagine um indivíduo ficar só ouvindo. Porque, querido, aquilo que eu ouço dispara dentro da minha mente gatilhos que geram pensamentos. Você ouviu alguma coisa, logo a sua mente começa a fazer uma imagem, começa a dar uma posição. Você ouve alguma coisa, primeiro você imagina a cena, a segunda coisa que você faz quando ouve, você já quer dar um palpite. Sim ou não? Você ouve alguma coisa, você já diz, está certo, está errado, é bonito, é feio. Deveria sim, ser assim, não deveria. Se fosse eu, faria melhor. Ou eu não tenho capacidade para fazer isso. Por quê? Porque aquilo que nós ouvimos vai disparar dentro da nossa mente um gatilho para gerar pensamentos. Principalmente interrogações, dúvidas. Foi exatamente isso que Satanás, quando estava na serpente, fez com Eva. Ele chega e começa a trazer para ela uma informação, começa a disparar um gatilho na mente dela pensar, será mesmo que Deus está certo? E com isso, ela começa a duvidar de Deus, começa a duvidar do caráter de Deus. Por outro lado, querido, quando nós emprestamos os nossos ouvidos para ouvirmos as boas novas do Evangelho, da palavra de Deus, nós somos elevados na nossa espiritualidade. Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17 diz assim: como consequência, a fé vem pelo ouvir. Ouvir qualquer coisa? Não. As boas novas pela pregação da palavra de Cristo. Então, para mim que eu tenha fé, primeira fonte eu preciso ler as Escrituras. Segundo, ouvir as boas novas da pregação, as boas novas do Evangelho, para gerar em mim conhecimento. Hoje em dia, querido, uma das maiores estratégias manipuladoras do inferno é conduzir o que você ouve. Essa semana eu fiquei muito alegre em ouvir, ler sobre uma pesquisa que fizeram, que existe uma rede de esgoto chamada televisiva nesse país, que já está sendo considerada pela população brasileira como a menos confiável nas suas informações. Glória a Deus. Mas ainda existe cristão que sua informação veio da rede de esgoto de televisão. Até rimou para ficar ruim mesmo. Querido, pelo amor de Deus, um lugar que as informações são manipuladas. As notícias, a maioria, 90% hoje é tudo fake news.
É tudo mentira. Que suas produções quebram todos os princípios e levam o ser humano a um afastamento de Deus e do conhecimento da sua palavra. Para que eu vou ouvir um negócio desse? Para que eu vou ouvir um negócio desse? Então, querida, a pergunta hoje é: para que nós estamos emprestando os nossos ouvidos? Então, faça essa pergunta para você mesmo. O que eu estou ouvindo hoje está trazendo honra ou desonra diante de Deus? O que eu ouço todos os dias traz honra ou desonra diante de Deus? O que nós temos ouvido, querido, vai determinar se eu tenho honrado a Deus ou desonrado a Deus. Mas, pastor, não tem como evitar. Às vezes eu passei e já ouvi. Ok. Ouviu? Faça logo um julgamento. Aproveita que a sua alma vai julgar mesmo. E a partir de hoje já manda na sua alma, porque na alma a gente manda, viu? O salmista, uma vez ele escreveu um salmo dando ordem para a sua alma. Te aquieta, minha alma. Te aquieta dentro de mim. Então a alma é algo que a gente precisa mandar nela. E quando a sua alma começar a dar palpite, diga assim para a sua alma: alma, o que eu acabei de ouvir, vai honrar a Deus ou vai desonrar? Se for honrar, guarde. Se for desonrar, descarte. Porque essa base, querida, eu vou trazer esse entendimento. A base da honra é o que vai formatar a nossa vida. Então, primeiro, o que eu leio. Segundo, o que eu ouço. Terceira coisa que formata a minha personalidade, o meu caráter: o ambiente em que eu gosto de estar. O ambiente que você gosta, o ambiente que você se sente bem, o ambiente que você, vamos dizer assim, privilegia para você estar, vai formatar também o seu caráter. Que bom que você escolheu hoje estar na casa do Senhor. E que seja um lugar que você ame estar. O Salmo 1, o livro dos Salmos, que é um dos 5 grandes livros poéticos da Bíblia, que na verdade são 5 livros de instruções, ele começa, o primeiro versículo do livro de Salmos nos diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 ambientes, querido, que muitas vezes é confortável, mas que não honram a Deus. Primeiro, ouvir conselho de ímpio. Quem é o ímpio na Bíblia? Ímpio é o que pratica impiedade, é aquele que pratica atos contrários à palavra de Deus. Esse é o ímpio. Esse é o ímpio. É um lugar que não pode ser confortável se você quer ter uma boa estrutura mental, emocional, de fé, de vida, de caráter. Um lugar que você não pode ser confortável para você. Ouvir conselho de ímpio. Segundo, andar no caminho dos pecadores. Andar na companhia daqueles que estão praticando as coisas pecaminosas, contrárias à palavra de Deus. Muitas vezes até criminosa. É um lugar que você não pode se ambientar, gostar de estar, porque isso vai deformar a sua personalidade. E por fim, participar da roda dos escarnecedores. O que é um escarnecedor, pastor? Aquele que fala mal, que destroça a reputação alheia. Isso aqui é o significado do dicionário. Aquele que pega a reputação alheia e distorce, chega a destroçar, chega a destruir a reputação alheia. Esse é um ambiente que você não pode gostar de estar, porque senão vai deformar o seu caráter, a sua personalidade e a sua fé. Então, querido, é um lugar que a gente não pode estar. Aquele que é escarnecedor, aquele que fala mal, aquele que acha prazer no infortúnio de outro, na desgraça do outro. É um tipo de ambiente que nós não precisamos estar. Por quê? Porque vai desonrar a Deus e vai trazer consequência. O mesmo Salmo, no versículo 2, diz que o lugar bom para nós estarmos é onde? Versículo 2. Ante o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aí eu volto lá no primeiro item, que a neurociência já provou para você que é muito bom. Ler. Então, querido, em vez de estar em ambientes que vai trazer prejuízos, guarde seu tempo para aproveitar na lei do Senhor. Então, o que formata a minha personalidade ao longo do tempo? O que eu leio, o que eu ouço, o ambiente em que eu gosto de estar e, por fim,
com quem eu estou. Quem é a minha companhia nesses ambientes? Com quem eu ando? Com quem eu caminho? Quem eu escolho para ser meu amigo? Para ser o meu mentor? Mentor é aquele que vai te ensinar alguma coisa, que vai te dar algum nível de conhecimento, algum tipo de orientação na vida. Com quem eu estou andando? Há um ditado popular que o pessoal diz que é versículo bíblico, mas não, é só um ditado popular. Me diz com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Lembra daquela velha história, que quando você queria andar com uma turminha assim, que não era muito conveniente, e aí a sua mãe dizia assim, mas você não vai. Aí você dizia assim, mas todo mundo vai. O que é que sua mãe respondia para você? Mas você não é todo mundo. Que sabedoria. Certíssimo. Certíssimo. Não é porque estão indo que a gente precisa estar junto, precisa estar na mesma companhia. Você não precisa, querido, agradar a todos. Então escolha onde você precisa estar e na companhia de quem você precisa estar. Quem quer vencer na vida, querido, agradar a Deus, não pode se sentir confortável na companhia de pessoas medíocres. É isso mesmo. Ah, pastor, isso é ofensivo. Vou melhorar. Quem quer ser alguém na vida, ter bom caráter na vida, não pode andar com Zé Ruela. Melhorou? Porque às vezes o choque assim traz mais... Com gente que é mentirosa, maldizente, fofoqueira. Gente, querido, que você termina de conversar, parece que sugou a sua força. Sugou você. Você chega com aquele ânimo, com aquela situação toda, aí o indivíduo já começa a olhar, mas não dá certo, dá aquela sugada em você. Querido, esse tipo de gente, você só pode convidar ele, ou você aprende o que eu tenho para te dizer, ou então, um abraço, faça que nem Abraão, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e assim sucessivamente. Tá? Eu vou lhe dar um exemplo na Bíblia, querido, de alguém que se perdeu por escolher maus companhias. O rei mais sábio da terra foi quem? Salomão. Ele morre e deixa o seu filho Roboão para ser o rei. E uma das últimas coisas que ele instruiu foi que ele ouvisse, que Roboão ouvisse os seus conselheiros, ou seja, os mesmos conselheiros que deram conselhos de sabedoria para Salomão, ele deixa agora para dar conselho de sabedoria para o seu filho Roboão. O povo chega com Roboão e diz assim, Roboão, olha, na época do seu pai, foi meio pesado para nós, a gente construiu o templo, construiu o palácio, tivemos um tempo de paz, mas foi muito sobrecarregado sobre nós o peso dos impostos. Você não poderia tirar um pouco? Porque hoje nós não temos a necessidade que tínhamos na época do seu pai de pagar tantos impostos. Vamos tirar um pouco? Ele pega e diz assim, ok, dá uns dias aí que eu vou trazer a resposta. Foi lá com os conselheiros do seu pai. E aí, o que vocês acham? Concordam? É isso mesmo, seu pai aumentou, porque ele fez uma estrutura, ele fez um tempo de adoração ao Senhor, ele estabeleceu uma proteção de paz. Ok, só que agora nós estamos estabilizados, diminui os impostos. É isso aí, vamos fazer. O povo agora precisa prosperar. Roboão ouviu aquilo, tá bom. Deixou o conselho dos sábios e chamou os coleguinhas, os amiguinhos dele. Aquela turminha dele, né? Aquela turminhazinha da bagunça. E aí, passa por minha conta, tá? O que é que vocês acham aí? Ah, cara, se eu fosse você, eu fazia era aumentar. Quem é que vai pagar nossas festas? Quem é que vai pagar aí nossas bagunças, rapaz? Pagar nossos luxos? Por mim, você aumentava. Ele chega com o povo, numa reunião pública, e diz assim, olha, quero dar uma notícia para vocês. Se vocês achavam que o dedo mindinho do meu pai era pesado sobre vocês, eu vou colocar o meu lombo. Fez foi aumentar os impostos. Sabe o que isso gerou? Uma guerra civil dentro do país, e das 12 tribos que ele governava, ele perdeu 10. Perdeu 80% do seu reino. Por quê?
porque foi ouvir pessoas que não eram bons conselheiros, que não eram bons mentores. Escolheu a companhia de pessoas que não poderiam acrescentar nada na sua vida. Qual a consequência? Perdeu 80% do seu reino. Então, querido, esse homem, ele conseguiu trazer uma das maiores vergonhas para Israel na sequência. Porque agora o país ficou fraco, as estruturas do país diminuíram, foi invadido por um povo que veio e roubou todos os escudos de ouro que o seu pai Salomão tinha feito. Olha o tempo de prosperidade no dia de Salomão, os escudos eram os de ouro. Agora, leva-se os escudos de ouro, Roboão teve que fazer novos escudos e só conseguiu fazer agora de bronze. Eu digo que ele conseguiu sair da era do ouro e voltar para a era do bronze. Agora imagina o guarda que tomava conta daquele rei, do rei Roboão. Começou o reino lá, todo peito tufado, todo orgulhoso, com escudão assim de ouro. Agora ele tinha que se submeter a estar segurando um escudo de prata. Ele devia pensar, que reizinho esse nós arranjamos, não? Para a nossa cabeça. Aonde ele foi nos enfiar? Por que isso aconteceu? Porque ele não ouviu pessoas certas. Olha o que diz Provérbios 4:26. Reflete sobre as tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Reflita com quem você anda. Reflita sobre as suas escolhas, para que você possa bem-sucedido. Até aqui, querido, para nós fecharmos essa parte da palavra. Deus estabeleceu um princípio para todo ser humano nessa terra crescer bem, com boa formação, bom caráter, boa personalidade, que se estabelecesse e vivesse bem nessa terra. E o princípio que Deus estabeleceu para o ser humano se formar bem nessa terra e viver bem nessa terra foi o princípio da honra. Satanás veio e conseguiu deturpar e trouxe o princípio da desonra, onde o indivíduo só perde. E cada dia que passa, querido, nós vemos que o propósito do inimigo é cada dia mais acabar com o princípio da honra. Por isso hoje, a palavra tem para nós dizendo, se você quer chegar em lugares melhores na sua vida, há uma necessidade de restaurar o princípio da honra. Nós precisamos restaurar o princípio da honra. Como falamos desde o começo, esse é o princípio estabelecido por Deus para formar o caráter humano. Então, para sermos formados no plano original de Deus, nós precisamos resgatar o princípio da honra. Como eu já citei, falo novamente, nós precisamos resgatar o princípio da honra com os pais. Tem até uma promessa, é o único mandamento na Bíblia que Deus deixou uma promessa na sequência. Honra o teu pai e a tua mãe, e por consequência você terá muitos dias na face da terra. Então é um princípio que nós precisamos restabelecer. Mas como é que hoje a linguagem comum é? Pai e mãe estão ultrapassados. Parece que virou esporte nacional o filho gritar com pai e mãe. Gritar, fazer passar vergonha, porque hoje não pode corrigir criança, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Meu irmão, fique com a palavra de Deus. Eu não estou incitando violência não, porque violência não vai levar também a lugar nenhum. Eu estou ensinando a palavra que você deve ensinar o seu filho desde os primeiros dias de vida a honrar. Honrar pai e mãe. Segundo, honrar a Deus, querida. A Bíblia também nos ensina a honrar a Deus sobre todas as coisas. Inclusive, o livro de Provérbios nos ensina a honrar até com os nossos bens, com a nossa riqueza. Provérbios 4,15 diz que nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens, com aquilo que nós ganhamos, com a nossa fazenda. Por que que Deus, preste bem atenção, Ele estabelece como uma das formas dele ser honrado através do nosso dinheiro? Porque o dinheiro, quando ele toma o lugar de Deus no seu coração, ele vira a raiz de todos os males. A maioria das mortes são por quê? Que alguém mata o outro. A maioria dos homicídios por quê? Por causa de dinheiro. A maioria dos divórcios hoje em dia, não é incompatibilidade de gênio não, é por causa de dinheiro. Porque na hora que está namorando é meu bem para cá, meu bem para ali, meu bem para lá. Quando pensa em casar é meus bens para cá, seus bens para lá. O indivíduo já pensa
em casar da forma que vai divorciar para proteger o seu patrimônio. Estou exagerando? Não. Por quê? Porque não sabe honrar a Deus com os seus bens. Honrar as autoridades constituídas. E quando nós falamos como autoridade, não falamos só de governantes, não, querido. Nós precisamos aprender a honrar, inclusive, o professor na sala de aula, que é autoridade. O diretor da escola. Esses também são autoridade, precisam ser honrados. Os policiais que estão pela rua precisam ser honrados. Por quê? Porque são autoridade e o Senhor manda que nós temos que honrar. Quer ver um lugar, querido, que muita gente passa a vida toda se reclamando, que não progride na vida, que não prospera, que tem falta, que tem necessidade, porque não aprendeu ainda a honrar os seus patrões. E isso é mandamento bíblico. Honrar os seus senhores. E patrão se honra mais na ausência do que na presença. Se você é daquele que trabalha na frente do patrão e quando ele não está, você escora o serviço, isso é desonra, isso rouba a sua prosperidade. Então a palavra de Deus diz que a gente tem que honrar em todo o tempo, principalmente na ausência deles. Porque honra, quando ela é forçada, barra diz o livro de Provérbios, que ela não é válida. Então é na ausência que nós precisamos honrar. Ah, pastor, mas eu trabalho por conta própria, eu não tenho patrão sobre a minha vida, então honre quem contratou você. Sobrou material, devolva. Não fique com o material que sobrou. Se ele quiser lhe dar, tudo bem, mas se não, devolva. Diga o que sobrou. Seja honesto, porque isso traz prosperidade para a sua vida, meu irmão. Isso é princípio de honra. Honrar, querido, líderes espirituais, sacerdotes, profetas, alguém que Deus levanta para interceder por você, para ministrar sobre sua vida. Aprenda a honrar também, porque isso é salutar, mostra a palavra de Deus. Honra é o princípio, querido, que formata a personalidade do ser humano, porque é a forma, como eu já falei, de Deus organizar a terra. Onde há honra, querido, sempre haverá paz, prosperidade e comunhão. Onde há honra, há paz. Numa casa em que filhos honram seus pais, tem briga todo dia? Tem, gente? Não. Mas na casa que os filhos não honram os pais, como é que fica esse ambiente? De discussão, de briga, de confusão. Por quê? Porque roubou o princípio da honra. Onde não tem honra, não tem paz. Onde não tem honra, querido, não tem prosperidade. Não tem. Para prosperar, precisa honrar. Por isso, precisa honrar a Deus com aquilo que você tem. Precisa honrar também as pessoas que negociam com você, que tem algum relacionamento comercial com você. Você precisa honrar. Para isso, trazer prosperidade. Comunhão, querido. Quando um honra o outro em um ambiente, vamos aqui, a casa do Senhor, quando um olha para o outro com honra, quando um olha com o outro, como diz a palavra do Senhor, tendo como superior a si, tratando com honra, tem confusão? Não, tem unidade, tem comunhão. E o Salmo 133 diz que aonde há comunidade, aonde há união, ali o Senhor faz o quê? Ordena a bênção e a vida para sempre. É o que a honra traz. A honra, querido, em um outro significado da palavra grega para honra é a palavra time. Se escreve como fosse time mesmo, mas se lê time. Significa algo valioso, precioso, com peso de ouro, com apreciação favorável, respeito. Isso é honra. A Bíblia mostra, querido, que honra vale mais do que ouro. Muitas vezes a gente está correndo atrás do nosso ganho do dia a dia, a gente está correndo atrás de querer enriquecer, isso não é problema. Mas sabe o que muitas vezes, querido, você está batalhando demais e não está prosperando? Porque está faltando o princípio da honra, está faltando esse alicerce. Restaure esse alicerce, querido, esse princípio, e você vai prosperar em todas as formas, porque onde há honra tem prosperidade. Onde se honra tem prosperidade. Honrar é a forma, querido, que alguém olha para o outro e reconhece a sua posição, o seu comando que foi colocado. Isso é honra.
Honra não tem nada a ver de alguém querer mandar em outro. Não, está tudo errado. Se alguém pensa assim, não, eu vou mandar porque fulano tem que me honrar, está errado. Honra tem que partir de nós, olhando como a Bíblia diz, sempre o nosso irmão como superior, sempre numa posição maior. Independente, olhando não apenas a pessoa, mas a posição em que ela foi colocada. Isso é honra. Isso é honra. Querido, honra não é para ninguém subjugar o outro, como eu já falei, mas é para que Deus estabeleça bases, princípio, organização. Se honra traz tudo isso, querido, o que o contrário faz? A desonra. A desonra vem da palavra grega atimia, que é não demonstrar respeito ou valor, tornar algo comum, sem valor, não observar a posição de comando. Sabe qual é o maior problema da desonra, querido? Pasme, o maior problema da desonra é que impede até Deus de fazer milagre na sua vida. A desonra impede até Deus de fazer milagre na sua vida. Vamos para a Bíblia para ver se é verdade? Marcos capítulo 6, versículo 5. O que diz esse texto de Marcos? Jesus chegou na sua cidade e diz o texto que ele não pôde fazer milagres naquele lugar. Não é que ele não queria, ele não pôde. Por quê? Ele diz lá, porque o profeta não tem honra senão na sua própria terra, na sua própria casa. Então, quando ele chega em Cafarnaum, as pessoas olham para ele assim, mas não é o filho do carpinteiro? Ah, fala sério. É o filho do José, que era carpinteiro. Eu dei até uns trocados quando ele consertou lá aquele imóvel para mim. Agora ele pregando aqui, eu tenho que ouvir. Ah, conversa. A Bíblia diz que Jesus não pôde, ele foi impedido de fazer milagre por causa da desonra do lugar. Por que que Jesus chegava em outro lugar e quando ele terminava de pregar, ele orava, multidões eram curadas? Porque naquele lugar ele era honrado. Agora, no lugar que ele foi desonrado, não acontecia milagre. Isso se repete no dia de hoje? Sim. Vou lhe dar um exemplo. Talvez você já ouviu falar de um grande homem de Deus, um grande missionário, tem até um livro famoso, chamado Curar os Enfermos e Expulsar os Demônios, chamado T.L. Osborne. Um grande missionário americano. Grande missionário americano. A história conta, queridas, ele e a sua esposa foram servir ao Senhor na África. E quando chegaram ali, querido, aquele povo recebeu eles com tanta honra, que quando eles começavam os eventos, que eles davam boa noite para a multidão, o paralítico começava a andar. Você começava a enxergar. Um dos testemunhos impactantes da vida desse casal é que eles já faziam vários cultos durante o dia, e no intervalo de meia hora de um culto para outro, T.L. Osborne estava cansado, descansando, chegou uma senhora com uma criança envolvida em uns panos e falou isso assim, eu trouxe para o homem de Deus orar. E a esposa dele pegou e disse assim, ele está descansando um pouco, parece que teve o culto, muita tarefa, e vai começar o outro, mas se você quiser, ora pela criança. E ela orou. E ela fez uma oração, diz até o relato histórico que foi uma oração simples. Eu não sei o que é uma oração simples. Eu sei que ela pegou e orou. Talvez ela disse assim, Senhor, eu apresento essa criança diante de ti, ela está enferma, cura. E quando ela começou a orar, a criança começou a tossir, começou a espirrar, começou a se movimentar. E aí a criança começa a tossir e tal, a mãe desce só uma lágrima do olho. Ela pega a criança, a missionária Daisy, que era a esposa do T.L. Osborne, e entrega de volta para a mãe. Quando a mãe pega a criança, ela começa a saltar, pular com a criança e gritar de alegria. E aí ela até perguntou para quem estava do lado, eu não estou entendendo o que aconteceu. Quando a criança, praticamente desfalecida, respirou de volta e tudo, ela só deixou uma lágrima. Por que agora ela está saltando tanto? Porque a criança nasceu sem um olho e agora está com os dois olhos olhando para a mãe. Agora, quando T.L. Osborne chega nos Estados Unidos para pregar, sabe quantos milagres acontecem?
Nenhum. Ele coloca no seu livro. Nenhum. Ele não vê milagres no solo americano. Por quê? Porque os Estados Unidos é mais incrédulo que a África? Não. É porque nos Estados Unidos as pessoas chegam lá, vão lá e dizem assim, vamos ouvir o que é que esse cara tem para pregar hoje. E não acontece milagres. Agora, quando ele chega lá num povo que não tem água potável, mas faz uma oferta para comprar uma garrafinha de água para ele, o milagre acontece. Sabe por quê? Porque honraram ele com uma garrafinha de água. Ele conta que nos lugares que mais Deus fez milagre, ele chegou lá nesse lugar para pregar, e ele viu uma garrafinha de água mineral para ele, e um pote assim com água. Ele disse, não, eu posso beber dessa água aí. Ele disse, não, essa água aqui o senhor não vai beber, porque essa água é suja, é barrenta. Não, mas não tem problema, eu bebo dessa água. Não, o senhor vai nos desonrar. Isso aqui custou vários dias de coleta para comprar essa garrafa de água para o senhor. E ele pegou aquela água e bebeu. E quando ele começou a pregar, centenas de pessoas foram curadas. Era o poder milagroso da água? Não. O que provocou o milagre foi a honra que deram para aquele profeta. Simples assim, querido. Talvez hoje você está tendo muitas respostas na sua vida. Por que é que fulano é abençoado e eu não sou? Por que é que as coisas acontecem com ciclano e comigo não? Porque talvez ele ainda tenha atitudes de honra e você está precisando restaurar a honra. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, com muito amor hoje. Eu não vim aqui dizer para você que você está errado, que você foi mal formatado na vida, e que isso, aquilo. Não. Eu quero te dizer que você, como eu, muitas vezes na vida erramos, porque nós quebramos esse princípio chamado honra. Mas hoje Deus quer restaurar esse princípio na sua vida. E como é que nós vamos restaurar? Observando com o que nós estamos lendo, o que nós estamos ouvindo, com quem nós estamos andando, com quem nós estamos conversando e, acima de tudo, como estamos honrando a Deus. Honrando a Deus, porque se honra mais a Deus quando nós saímos desse templo do que aqui dentro. Aqui dentro nós honramos orando, sim, honramos levantando as mãos, adorando, sim, honramos com as nossas ofertas, sim. Mas quando nós saímos daqui, nós precisamos honrar mais o Senhor. Porque se eu honro o Senhor aqui, milagres vão ser provocados. Mas se você honrar o Senhor lá na sua casa, milagre vai acontecer dentro da sua casa. Se você honrar o Senhor lá no seu local de trabalho, honrar o teu próximo local de trabalho, milagres vão acontecer lá também. Aonde você chegar, algo do céu vai acontecer sobre a sua vida. Porque a terra precisa dessa estrutura chamada honra. Sem ela, a terra desfalece. Sem honra, querido, a terra não tem, querido, nem como produzir o que é devido. Por isso que Deus estabeleceu na nação de Israel, por ser um solo muito pequeno, uma área agrícola muito pequena, que durante de 7 em 7 anos se honrasse a terra, dando descanso para a terra, para poder ela produzir. Então hoje, querido, em nome de Jesus, Deus quer trazer você para a formatação original de alguém que seja abençoado, que seja feliz, que seja alegre, que seja próspero, que tenha comunhão com Ele, que tenha alegria de viver, que tenha palavras de vida na sua boca, que tenha um mover do Espírito de Deus na sua vida. Para isso precisamos restaurar esse princípio chamado honra, que quando isso acontecer, você vai ter um testemunho na sua boca dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Fique em pé, eu quero orar com você. O céu é movido por glória. Se você quer mover o céu, glorifique a Deus. Agora na terra, para se mover, precisa de honra. Precisa de honra. E hoje eu quero convidar você, porque eu me incluo junto com você. Precisamos restabelecer esse princípio chamado honra. Precisamos restabelecer. Quando restabelecer, querido, você não vai precisar correr numa igreja e dizer assim: ora por mim porque eu preciso de um milagre. Você virá assim na igreja, testemunhar que o milagre já aconteceu na sua vida. Quando você restabelecer o princípio da honra, você não vai chegar aqui dizendo assim: ora pela minha casa, pelo meu casamento que está se acabando. Mas você vai chegar aqui e vai testemunhar: na minha casa, o Senhor tem feito coisas que nós nem pensávamos e imaginávamos. Como temos sido abençoados.
Quando nós restabelecemos o princípio da honra, querido, nós vamos ter menos para pedir a Deus e mais para agradecer a Deus. Quando nós restabelecemos o princípio da honra, querido, nas nossas vidas, nós vamos ter mais dias de sossego, paz e alegria e conforto do que dias de tribulação, dias de contenda, dias de guerra e dias de confusão. Por que é que o mundo sempre viveu em guerra? Porque um não quer honrar o outro. Um não quer olhar para o outro com honra, mas quer sempre, de alguma forma, tentar tomar algo de alguém. Mas hoje, Deus está nos dando uma chave, querido, uma chave preciosa neste lugar. Uma chave que vai mudar a tua história, que vai mudar a tua vida, que vai mudar o teu casamento, vai mudar a tua casa, vai mudar os teus negócios, vai mudar o teu estilo de vida, meu irmão. Esse princípio chamado honra. Honra. Honre ao Senhor sobre todas as coisas. Aquilo que você ouve, que você vê, pessoas que acompanham você, que desonram a Deus, querido, não entre nessa armadilha. O ser humano conseguiu cair, querido, dentro de um paraíso, porque desonrou a Deus. Mas Jesus conseguiu vencer no deserto, porque honrou ao Pai. O problema não é o lugar que você mora. O problema não é a família que você nasceu. O problema não é as suas oportunidades de trabalho que você teve ou não. O problema não é o seu status ou classe social, não. O problema está no princípio, na base, na estrutura, na honra. Que hoje você saia daqui decidido, viver princípios de honra, que honre a Deus, que honre as pessoas, que honre todos que for necessário. E tenha certeza que Deus te recompensará poderosamente desde os altos céus. Quem você tem se tornado? Quem eu me tornei? Eu me tornei justamente o resultado da honra ou da desonra. Pessoas infelizes, amargas, pessoas desistidas na vida, são frutos de desonra. Mas pessoas restauradas, resilientes, vencedoras, abençoadas, são frutos de honra. Decida hoje restaurar esse princípio na sua vida. E eu profetizo, querido, que nos próximos meses você vai ter um milagre para contar. Você vai ter um testemunho nos seus lábios. Você vai ter um testemunho para mudar vidas e corações. Porque o Senhor vai fazer infinitamente mais. Ouça bem, como o profeta declara sobre sua vida: o Senhor fará para você que restaurar o princípio da honra infinitamente mais daquilo que você tem pedido e pensado, porque o poder de Deus vai operar sobre a sua vida. Os céus vão protestar ao teu favor. Os céus vão configurar o teu favor, querido. Porque quando você restabelece a honra, você está dando glória a Deus, porque foi Ele que instituiu, foi Ele que ensinou. Aquilo que estava preso, querido, será solto. Aquilo que parecia impossível se tornará natural na sua vida, porque este é o princípio. Por isso Satanás desde o Éden lutou para que o ser humano desonre a Deus, porque sabe que consegue manter o homem em escravidão. Mas quando se restabelece o princípio da honra, tem liberdade. A liberdade é restabelecida. Quando o povo de Israel desonrou a Deus, eles foram levados para o cativeiro. Mas quando se levantou homens e mulheres dentro do cativeiro que honraram a Deus, eles foram libertos dos cativeiros. Desonra aprisiona, honra liberta. Desonra empobrece, honra enriquece. Desonra traz confusão, traz briga, honra traz paz. Desonra traz necessidade, mas onde há honra, ali o Senhor ordena a bênção. Restitua isso na sua vida hoje e comece a escrever uma nova história a partir de hoje, em nome de Jesus. Pastor, mas tem alguém que é difícil honrar, porque o Senhor não conhece meu pai, o Senhor não conhece minha mãe, o Senhor não conhece meu marido, não conhece minha esposa.
Nem preciso. O que eles precisam é ser honrados. Honra não é porque há merecimento, é porque há mandamento. Não se honra porque alguém merece, se honra porque Deus mandou. E se Ele mandar honrar quem quer que seja, honre. E Deus mudará a história da sua vida. Diante desse momento, reflita comigo. Quem eu me tornei? Pense com você, quem eu me tornei até hoje. E eu quero te dizer uma coisa. Você pode ser melhor do que você é hoje. Pastor, eu já sou uma bênção. Sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tenho comunhão com Deus. Deus fala comigo. Deus me dá visão. Deus me dá revelação. Tá? Ok, mas você pode ser melhor ainda. Pode ser. Restabeleça o princípio da honra. E a tua história vai mudar a partir de hoje, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é verdade. Te honramos, Senhor, hoje, pela tua palavra. Como é bom saber, Senhor, que a ciência está comprovando que a tua palavra diz, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que a tua palavra é remédio, que a tua palavra, Senhor, é transformação, é libertação. Pelo poder da tua palavra, tudo foi criado, Deus. Hoje nós queremos te honrar pelo teu amor para com as nossas vidas. Muito obrigado, nos perdoe, Senhor, se nós temos esquecido de agradecer pelo teu amor, pela tua entrega pelas nossas vidas. Quem é o homem para que o Senhor se lembre? Quem é o filho do homem para que o Senhor possa ter algum tipo de prazer? Mas o Senhor nos honrou, mesmo que sendo Deus, nos honrou e dando a maior oferta, que foi o teu único filho para resgatar nossas vidas. E hoje nós queremos nos voltar a ti, Senhor, e pedir perdão por muitas vezes que ouvimos coisas que no nosso espírito esfriou a nossa fé. Que nós demos ouvido, Senhor, para palavras, meu Deus, de pessoas que quebravam princípios. E que hoje seja restaurado esse princípio em nossas vidas. E que essa palavra, Senhor, não fique apenas solta no ar, mas que encontre os nossos corações como um abrigo seguro e possamos viver por ela. E quando assim vivermos, Senhor, sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, que venha o teu reino, venha a tua glória, venha o teu sobrenatural sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Querido, uma das maiores formas de nós honrarmos ao Senhor é quando nós ouvimos sua doce chamada dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Já buscou muitas respostas e não tinha tido? Hoje talvez era a resposta que você não desejava, mas era necessária. Do ano passado para cá eu aprendi uma frase que muito tem impactado a minha vida. Crianças comem o que gosta, adulto come o que precisa. Eu adaptei essa frase para a minha vida no seguinte sentido: crianças fazem o que gostam, adultos fazem o que é preciso. E se tem uma coisa que nós precisamos, é entregar a nossa vida nos caminhos do Senhor. É entregar a nossa vida, a direção da nossa vida a Deus. E se você chegou essa noite aqui nesse lugar e quer uma nova vida, quer começar uma nova história, honre a Deus entregando sua vida a Ele. Por que eu estou honrando a Ele? Porque eu estou dizendo para Ele: eu confio no Senhor. Eu estou colocando a minha vida em tuas mãos porque eu confio no Senhor. Eu confio no teu caráter. Eu confio em quem o Senhor é. Não apenas pelo que o Senhor pode fazer, mas pelo quem o Senhor é. E quando assim faço, tudo muda. Alguém que hoje quer tomar essa decisão, não deixe para amanhã. Saia com essa decisão hoje tomada desse lugar. Eu entrego minha vida, minha confiança ao Senhor. E a partir de hoje eu vou honrá-lo. Aí mesmo no seu lugar, faça essa oração e diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos.
aos teus cuidados, porque eu sei que somente o Senhor pode cuidar de mim. Renuncio qualquer aliança que não era com o Senhor, e a partir de hoje eu declaro que só Tu és Senhor da minha vida. Amém. Você fez essa oração pela primeira vez na vida, ou fez se reconciliando com o Senhor? Se for conveniente a você, vem aqui no altar, eu queria orar especificamente pela sua vida. Deus usa profetas e libera a palavra para todos, mas Deus usa sacerdote e ministra especificamente na sua vida. Se você quer tomar essa decisão, tome. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de Deus escrever uma nova história na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E para você que já recebeu o Senhor, honre o Senhor em todo o tempo. Não deixe, querido, que pessoas que estão fora da rota tire você de honrar o Senhor em todo o tempo da sua vida. E uma das formas que nós vamos honrar o Senhor nesse momento é vir ao altar para devolver os nossos dízimos, trazer as nossas ofertas diante do Senhor. E que você faça isso não por constrangimento, mas faça com alegria, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque é uma das formas que eu posso te honrar. Porque quando assim eu faço, eu mostro que o Deus que há no meu coração não é o dinheiro, mas o Deus que há no meu coração é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Pai, eu quero abençoar cada um dos teus filhos, que irão selar essa palavra com esse ato de honra, de vir no teu altar para devolver os seus dízimos, as suas ofertas, para vir com alegria agradecer ao Senhor pela provisão do Senhor nas suas vidas. Que em tudo eles possam ser bem-sucedidos e o teu nome seja glorificado através das suas vidas. Assim nós oramos, grato a ti, em nome de Jesus. Amém. Venha, querido, ao altar com alegria, com adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Nesse momento de oferta, nós vamos estar orando pela vida do Robson, da Yandara. Fizeram um propósito com o Senhor. Sempre no dia 31 aqui nós fazemos um culto e nós desafiamos que a cada mês, pelo menos uma família se apresente no altar do Senhor e traga uma oferta. Estão com planos, de casamento para este ano. Ufa! E eles estão começando bem, honrando o Senhor, cumprindo os votos. Porque quando nós fazemos votos, nós precisamos cumprir. A Bíblia diz que é melhor nem votar de que votar e não cumprir. Mas o Salmo 116 diz que quando nós cumprimos os nossos votos diante da congregação, isso é honra a Deus. E hoje eles estão aqui para honrar o Senhor, cumprindo o seu voto de trazer essa sua oferta. Há um princípio pelo qual nós fazemos isso, que essa oferta ela sirva de cobertura sobre as nossas finanças, sobre as nossas vidas. E para que toda a igreja seja abençoada. Então, a cada mês, alguém fecha a brecha trazendo essa oferta. E como é que eu entro debaixo dessa bênção? Como? Orando por eles. Então, esse mês, seu horário de oração, ore pela vida deles, abençoe os projetos deles, para que tudo dê bem em nome de Jesus. Na nossa casa, é apenas uma sugestão, nós estipulamos o horário, normalmente, de uma das refeições, quando estamos todos juntos, nós oramos, agradecemos a Deus e oramos especificamente pelos ofertantes daquele mês. Tem dia que quem está orando até esquece assim, Senhor, o ofertante desse mês, eu esqueci o nome, mas vai lá e abençoa. Mas a maioria das vezes a gente lembra assim quem é e ora também. Então estenda a sua mão para cá e libere uma palavra de bênção sobre a vida deles em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e agradecemos pela vida dos teus filhos, por estarem aqui no teu altar, cumprindo, Senhor, esse propósito que fizeram diante de ti. Esse propósito, Senhor, tem um objetivo, Senhor amado, dentro dos planos e projetos da vida deles constituírem, Senhor, uma família.
Que o Senhor diga do céu sim e o amém. Que eles comecem, Senhor, um lar debaixo de honra, honrando ao Senhor, honrando um ao outro, honrando, Senhor, as suas famílias, meu Deus, de uma forma sobrenatural, e que em tudo possa prosperar, e que eles sejam, Senhor, verdadeiramente, a Deus, resultado desta palavra hoje, que aonde há honra, ali o Senhor ordena bênção, vida, paz, alegria, o teu sobrenatural. Por isso nós abençoamos como igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Próximo domingo, eu quero convocar você para estar aqui num tempo muito especial. Domingo nós estaremos celebrando a nossa festa de Pentecostes. Amém? Uma festa tremenda, uma festa bíblica. Esteja aqui para nós celebrarmos. Alguns dias atrás nós celebramos a Páscoa, foi um tempo tremendo. Estejamos aqui em nome de Jesus, 18h30, num tempo muito especial de celebração. Eu quero desafiar você, querido, a convidar alguém, visitar alguém essa semana, somente aqueles que você sabe que já esteve na casa do Senhor, estão afastados, convidá-lo para vir à nossa festa, e vai ser um tempo de muito mover de Deus. Na Páscoa nós celebramos a pessoa de Jesus Cristo, em Pentecostes nós celebramos ao Espírito Santo, e já declaro desde já que vai haver um grande mover do Espírito de Deus neste lugar, alcançando a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Então esteja aqui na nossa festa de Pentecostes no próximo domingo. Atenção, todos os líderes da igreja, você que tem alguma função na igreja, eu preciso de um discipulado com você, terça-feira, dia 30 agora, terça-feira às 19h30, todos sem falta e desculpas, estejam aqui em nome de Jesus, ok? Então, terça-feira nós temos discipulado, quinta-feira nós estamos encerrando a nossa série de palavras chamada pelo nome, esteja aqui para receber de Deus, e domingo a nossa festa de Pentecostes. Nesse mês aí que vai começar, nós temos um tema muito especial, promovido aqui pela Rede de Casais, que é um passeio para Parque das Águas, em São Lourenço. Procure o Flow, a Jerusalém, líder da Rede Casal, e esteja participando em nome de Jesus. E não esqueça que nós já estamos com a nossa caravana aí, já andando, já fazendo as nossas reservas, e em 2024 estaremos pisando na Terra Santa em nome de Jesus. Creia e coloque propósito na sua vida, honre ao Senhor, e Ele vai abrir porta, e os teus pés vão pisar em Sião, em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar orando pela vida da irmã Nazinha, que voltou agora à tarde, começo da noite, ao hospital, está com umas crises, já há alguns dias, os médicos estão ainda fazendo exame para descobrir o que é, mas nós cremos no Deus que toca, que cura, que faz o sobrenatural se estabelecer. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo que passamos na Tua casa, muito obrigado por tudo que o Senhor ministrou em nossas vidas e em nossos corações, que saiamos daqui, Senhor, debaixo desse entendimento, desta palavra, e que possamos, Senhor, prosperar em todas as áreas de nossas vidas por esse princípio da honra. Abençoamos a vida da irmã Nazinha quando está ali naquela unidade de saúde, que Tu estenda a Tua mão, Tu és o Deus de perto e de longe, Tu és o Deus que estabelece milagres, que o Senhor alcance nesta hora, toque com o Teu sobrenatural sobre a vida da Tua filha, dê entendimento aos homens, se for necessário uma intervenção médica. Pai, em nome de Jesus, que aquele que está oculto venha, Senhor, ao conhecimento, mas cremos também que Tu és o Deus que pode estender a Tua mão, estabelecer cura, milagre, e assim nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, a cada um dos Teus filhos que aqui estão, que essa semana seja uma semana de vitória, de conquista, que essa palavra, Senhor, possa ecoar nos seus corações, que diante das oportunidades que tiverem, possam, Senhor, estabelecer, colocar em prática o princípio da honra, e que o Senhor já derrame dos altos céus recompensas para que eles entendam como é precioso vivermos conforme diz a Tua palavra, que é a verdade. Que essa semana seja uma semana de bênção, de prosperidade, portas abertas, Senhor. Que as narrativas dos lábios sejam cheias de fé e de unção, meu Pai. E que possamos regressar aqui no próximo domingo para fazermos uma grande festa ao Senhor. Se então não vieres até lá, mas se vieres, Senhor, que bom que estaremos celebrando contigo na eternidade. Muito obrigado, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti,
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê shalom, te dê paz, dê alegria sobre a tua vida. E quantos sairão daqui deste lugar, restaurando o princípio da honra na sua vida? Diga numa só voz. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, uma boa semana a todos.